Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Luciana e a gente vai dar continuidade às nossas aulas de epidemia, né? E hoje nós vamos falar sobre medidas de saúde. Essa aula está dividida em duas partes, então vamos começar a nossa primeira. Quando fala medida de saúde, será que existe formas de medir saúde? Existe, mas dificuldade a gente tem em medir a saúde. O que normalmente se mede são os dados negativos de não saúde. Então, a gente mede, por exemplo, as morbidades, as hospitalizações, os óbitos, a mortalidade. Então, normalmente a gente mede isso aqui: mortes, doenças e agravos, ok? Então, o que a gente está medindo é a falta de saúde. E uma das coisas que a gente usa para medir a falta de saúde, as doenças, né, as morbidades, refere-se a dois conceitos que nós já vimos em aulas anteriores, que é incidência e prevalência. E nós vimos isso aqui nas últimas aulas, né, onde nós falamos de indicadores de saúde. Esses indicadores podem ser expressos por números absolutos ou frequência relativa, que é aquela que é dada em porcentagem. Nós já vimos que existem indicadores demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade, recursos e coberturas. Nós vamos trabalhar nesses indicadores agora, os de morbidade e mortalidade. Então, nossa primeira parte da aula é morbidade e a segunda parte, mortalidade. E eu pergunto para os senhores, como medir morbidade? Usando os coeficientes de incidência e prevalência. Então, quando nós falamos de incidência ou prevalência, a gente está falando de doença, de morbidade. E isso é um indicador de saúde. O que vem a ser incidência? Vamos lembrar aqui, Zezinho, nós vimos na última aula. Incidência é a frequência que surgem casos novos em um determinado intervalo de tempo. Esse cálculo é feito usando no numerador o número de casos novos em um período, numa população definida, dividido pelo número de pessoas expostas ao risco, a população. Então, isso é um coeficiente ou uma taxa de incidência. Quando nós falamos de indicadores, nós estamos falando de proporção, onde você vai trabalhar com numerador e denominador, ok? Eu posso falar isso como coeficiente, taxa, é a mesma coisa. Esse cálculo que a gente faz dividindo o número de casos novos pelo número de pessoas expostas, ele é multiplicado por uma constante K. Essa constante refere-se a múltiplos da base 10 elevado a n. Então, pode ser na base, por 100, por 10, por 100, por 1000, por 10 mil. Isso vai depender do que você quer trabalhar seu resultado. Então, se uma população é pequena, eu vou trabalhar, por exemplo, na base 10. Se eu estou em cidades grandes, tem milhões de habitantes, eu posso trabalhar em base 100 mil, por exemplo. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos calcular a incidência de casos de sarampo. Imagina aqui que existe lá no Recanto do Sol, na Unidade Básica de Saúde do Recanto do Sol, 400 crianças cadastradas. E que dessas 400 crianças cadastradas em 2017, 20 tiveram sarampo. Então, são 20 casos novos. Então, a incidência, eu vou pegar o número de casos pelo número de pessoas que eu estou observando ali, no meu cadastro. Então, 20 dividido por 400. Isso é igual a 0,05. Pega a calculadora e faz isso aí para vocês sentirem aí como se faz, tá? Aprenderem. E vai multiplicar isso pela constante K. Vamos supor que eu quero aqui fazer isso na base 1000, de 1000 pessoas, 1000 crianças. Então, eu vou ter 50 casos novos para cada 1000 crianças do município, do bairro, por exemplo, do Recanto do Sol. Tudo bem? Isso é importante para a gente da estratégia de saúde de família para poder comparar onde está tendo mais casos de sarampo, por exemplo, com outras redondezas, ver se tem alguma região que está tendo mais e fazer um planejamento no sentido de atender melhor essas crianças
e evitar a propagação daquilo. Vamos fazer uma cobertura vacinal melhor. E se eu quisesse, então, né, falar incidência, eu ia falar quanto? 50 casos novos por 1000. Agora, imagina que eu quero calcular a incidência também na estratégia de saúde lá dos Pirineus, em Anápolis, onde tem 150 crianças cadastradas, então um número menor. E eu tenho 10 casos novos de sarampo. Pergunto para os senhores, será que aqui a incidência é maior do que lá no outro bairro? A gente vai dividir então. Vou pegar os 10 casos novos dividido pela comunidade que está ali no Pirineus, 150. Isso é igual a 0,06. Se eu multiplicar isso por 1000, na base 1000, nós vamos ter 66 casos novos para cada 1000 crianças. Então, a incidência é de 66 casos novos para 1000. Então, vejam, vamos comparar. Quem teve maior incidência de sarampo em 2017? Recanto do Sol ou Pirineus? Recanto do Sol teve 55 casos novos por 1000 e Pirineus 66 casos novos por 1000. Então, Zezinho, quem é que tem a maior incidência? Pirineus, ok? E aqui a gente faz, né, uma relação, só para você ver a importância disso aqui, da cobertura vacinal. Eu tenho aqui, então, os dados, né, das casas por 100 mil, quantos casos, certo? Que tiveram sarampo e a vacinação. Então, você pode ver que quando diminuiu a taxa de cobertura vacinal, de vacinação, olha o pico aqui de sarampo, ó, tá vendo? Então, à medida que vai decrescendo, né, aumentou a taxa de vacinação, diminui os casos de sarampo aqui. Então, você vê que o sarampo desapareceu aqui, tá vendo? Com a cobertura vacinal lá em cima. E o que está acontecendo agora, pessoal? A taxa de vacina está diminuindo e está surgindo novos casos de sarampo. Então, eu estou cruzando as informações e vendo onde está o problema. Está tendo mais sarampo porque tem menos pessoas, menos crianças sendo vacinadas. Bem, outra forma de medir a morbidade é a prevalência. A prevalência representa o número de casos presentes, os novos mais os antigos, em determinada população por um período de tempo determinado. Então, como que eu vou calcular isso? Como é que eu vou calcular o coeficiente de prevalência? Número de casos novos mais antigos, naquele período, 2 anos, por exemplo, 5 anos, dividido pela população da área daquele período e multiplicar novamente pelo coeficiente K, que é a constante, né, que eu já falei na base 10, que eu determino se eu quero na base 10, 100, 1000, mas meu resultado tem que falar entre 1000 pessoas, entre 100 pessoas, é assim que funciona. Então, vamos dar um exemplo, usando crianças novamente. Imagina que num laboratório tem 400 crianças foram cadastradas e fizeram exames laboratoriais, exames de fezes. E desses 440 deram exame positivo para Ascaris. Isso foi no ano todo, ao longo de um ano isso. Então, ao longo de um ano, né, eu tenho 40 dividido por 400, eu vou ter 0,1. O que quer dizer esse 0,1? Vou multiplicar pelo K. Imagina aqui que eu multiplico na base 1000. Então, vai ter 0,1 vezes 1000 vai dar 100. Então, vou ter 100 casos para cada 1000 crianças. Foi a prevalência. E aqui, se eu multiplicar para a base de 100, eu vou ter 10 casos para 100 crianças. Então, percebam a diferença quando eu uso 1000 e 100? Que eu tenho que expressar isso no meu resultado. Por 1000 crianças, por 100 crianças. Ah, Luciana, quando é que eu vou usar 100? Quando é que eu vou usar 1000? Depende do tamanho da população. Né? Se eu estou com uma população maior, eu posso usar uma base maior. Se eu estou com uma população de 500 pessoas, eu vou usar a base 100, por exemplo. Não tem como usar a base 1000. Então, vamos a um exemplo aqui. Imagina que essa tabela demonstra aí os casos de dengue, chikungunya e zika
em 4 semanas lá em Minas Gerais, ok? No ano de passando de 2019 e 2020, alguns. E aqui, então a gente vai pegar esse município aqui, né, que é regional de Montes Claros, no município de Josenópolis, teve 104 casos e a população 4.874. Vamos ver a prevalência da dengue, então. Eu vou pegar a prevalência, pegar o número de casos que existiu no ano, 104, dividir por 4.844. E isso vai dar, então, uma taxa, um coeficiente de 0,021. 0,021, ok? E aí eu vou pegar, então, o 0,021, multiplicar por 1.000 pessoas. Eu vou ter, então, 21 casos de dengue por 1.000 habitantes. Então, foi essa a prevalência que teve em Montes Claros. Agora, imagina a seguinte situação. Vamos pegar aqui o Ubá. Teve 134 casos de dengue, a população 16.612. O que vocês acham? A prevalência vai ser maior ou menor? Olha aqui, ó. Eu tenho 134 e aqui 104. Como é que eu vou comparar? As populações são diferentes. Então, eu tenho que levar em conta o tamanho da população. Porque, de forma absoluta, aqui parece que tem mais, certo? Do que o de Montes Claros, em Ubá. Vamos pegar 134, dividir por 16.602. Vou achar essa prevalência de 0,008. Vou multiplicar por 1.000. Vou usar a base 1.000. E aí, regra, né, anda 3 casos, não é isso? 3 zeros. Eu vou ter 8 casos de dengue por 1.000 habitantes. Então, quem teve maior prevalência? Montes Claros ou Ubá? Montes Claros nós calculamos, foi 21 casos de dengue por 1.000 habitantes, e a prevalência em Ubá foi 8 casos de dengue por 1.000 habitantes. Então, logicamente, Montes Claros teve maior prevalência. Tudo bem? Bem, existe uma relação, então, entre incidência e prevalência. A prevalência é a soma dos casos novos e velhos. Então, quando falo casos novos, eu estou falando da incidência. Se aumentar o número de casos novos, imagina aqui, ó, isso aqui vai influenciar na quantidade de indivíduos existentes, vai aumentar a prevalência. Então, aumenta a incidência, aumenta a prevalência. Agora, imagina o seguinte, que esses casos têm cura rápida, tem tratamento eficaz que cura rapidinho. Então, se curar, vai diminuir o número de casos, não é isso? Então, se aumenta as curas, o que vai acontecer com a prevalência? Diminui. Porém, se são doenças crônicas que não curam facilmente, então a dificuldade de tratamento, a dificuldade de cura vai aumentar a prevalência. Concorda? E se é uma doença que mata logo? Morreu aqui, ó. Então, isso diminuiu a prevalência daqueles. Ah, é uma doença que tem tratamento paliativo e a pessoa vai se arrastando aí e perdura mais tempo. Então, diminui o número de óbitos daquela doença. Não acontece tão fácil. Aumenta a prevalência, então. Então, a prevalência é influenciada pela incidência, pelas curas, tratamento e pelos óbitos. E também pela migração. Vem pessoas de fora com doença. Então, vem imigrantes, aumenta a prevalência. As pessoas vão embora, imigrantes vão sair, então diminui a prevalência. Bem, meninos, então, o que pode influenciar na prevalência? A incidência, a migração, a cura, tratamento das pessoas e o número de óbitos devido àquela doença, ok? Então, imagina o seguinte, né? Que a gente tem aqui uma diminuição da incidência e uma diminuição da migração. O que vai acontecer com a prevalência? A prevalência ela vai o quê, Zezinho? Diminuir. E o contrário? Se aumentar, vai aumentar a prevalência. Então, é diretamente proporcional. Agora, imagina a seguinte situação.
Diminuiu o número de óbitos, diminuiu o número de curados, que foram tratados e curados. O que vai acontecer? Vai aumentar a prevalência. Se diminui o número de cura e diminui o número de óbitos, mais pessoas vão ficar doentes por mais tempo. O contrário, se aumentar o óbito daquela doença e se aumentar a cura, vai diminuir a prevalência. Então, óbitos e cura são inversamente proporcionais à prevalência. Tudo bem? Então, a incidência, pessoal, ela traduz a ideia de intensidade com o que está acontecendo naquela doença em uma população, enquanto que a prevalência é um termo que descreve a força com que subsistem as doenças na coletividade. A prevalência indica por quanto tempo a durabilidade de doença tem ali no coletivo. Tudo bem? Então, a incidência, né? Nós vimos alguns termos que referem-se à incidência, que é endemia, epidemia e pandemia. Vamos voltar aqui e lembrar os conceitos. Endemia, sentido de habitar o lugar. Então, aquele patógeno mora ali, é dele. Então, febre amarela no Amazonas. Então, febre amarela está lá, que é vírus. Nele reside por longo período. Ocorrência coletiva de determinada doença que acomete sistematicamente grupos humanos distribuídos em espaços delimitados. Mantém sua incidência o quê? Constante. É ilimitada ao tempo. Não está relacionado sempre, qualquer ano, qualquer época, qualquer mês, eu vou lá, tem aquela doença. Então, é endêmico. Já a epidemia tem caráter temporal, provisório. Ela tem um pico e depois diminui. Então, a taxa de incidência não é constante, ela varia. Então, ocorrência de doença em grande número de pessoas ao mesmo tempo. Elevação progressivamente crescente, a uma curva ascendente, inesperada e descontrolada dos índices de uma doença, restrita a um intervalo de tempo. Então, aqui o tempo não conta na endemia, a incidência é constante. Aqui a taxa de incidência varia e é restrita a um intervalo de tempo. Ocorreu, depois nunca mais teve, por exemplo. Já a pandemia é uma epidemia de grande escala, de grandes espaços, não é restrita a um espaço só, ok? Provisório ali, atingindo várias nações ao mesmo tempo, e aí nós estamos vivendo a pandemia do Covid, sem dúvida alguma. Então, tá vendo a epidemia gráfica? Ela vem, ó, picos, desaparece, vem, olha o tamanho, né? Taxa de incidência, tá vendo? Por 100 mil habitantes. Então, aqui, se a gente vem, dá mais ou menos uns 300 pessoas para cada 100 mil habitantes. Aqui já deu 450, ok? E são os anos, então, sobre a dengue, né? Entre os anos de 1986 e 2004. Então, aqui 86, 87, teve um pico em 91, teve um pico em 98, né? E em 2002. Beleza? Então, a taxa de incidência variou ao longo dos anos. Então, esse coeficiente de incidência, então, tem uma curva ascendente e uma descendente. Então, aqui, quando estava abaixo desse limiar, era uma endemia, aí veio a epidemia e depois diminuiu um decréscimo da incidência, então, ao máximo, ok? Então, aqui é uma progressão da doença e aqui uma regressão da doença. Já a endemia não tem variação da taxa, ela é constante, tá vendo? Olha, o número de casos é o mesmo durante vários anos. Então, a região aqui do Amazonas, né, o número de casos é o mesmo de febre amarela, né, no Amazonas. Vamos voltar aqui, a gente viu também surto, né? Surto é quando tem um aumento inesperado de número de casos de determinada doença em uma região bem específica, bem limitada. Algumas cidades, a dengue, por exemplo, é tratada como surto e não como uma epidemia, pois acontece em alguns bairros somente, não é em toda a cidade. Há os bairros mais pobres, por exemplo, onde tem mais mata, por exemplo, ok?
Existe um outro termo que a gente tem que estudar, que chama densidade de incidência. O que vem a ser isso? Densidade de incidência leva em conta o período de tempo durante o qual o indivíduo esteve livre da doença e, portanto, em risco de desenvolvê-la. Então, eu quero saber aquelas pessoas que não estão livres da doença e vou levar o tempo para elas se contaminarem. Uma vez que, em geral, não é possível medir esse período de maneira precisa, o denominador é obtido de maneira aproximada do tempo que ficou livre, multiplicando-se a população média ao longo do estudo pelo tempo de acompanhamento. Se a população em estudo for grande e estável, e a doença de baixa incidência, esse denominador não tem tanto problema assim, é razoavelmente acurado. Então, como calcular essa incidência, né? A gente vai pegar o número de pessoas que adoeceram no período e pessoa tempo em risco, que estão livres da doença. Pessoas que não têm a doença, por quanto tempo elas não tiveram essa doença, ficaram livres, multiplicado pela constante K. Então, para cada indivíduo na população, o tempo em risco é aquele durante o qual a pessoa permaneceu livre da doença. Para esse cálculo dessa densidade de incidência, o denominador é constituído pela soma de todos os períodos livres de doença para todos os participantes do estudo. Bem, imagina esse estudo aqui, foi feito nos Estados Unidos, com mulheres, né, com 118.539 mulheres saudáveis, que não tinham nenhum problema circulatório, de coronária, nada. Isso é um estudo de corte, de acompanhamento. É um estudo longitudinal, que foi feito durante 8 anos, observando essas mulheres e vendo dessas mulheres quem tinha casos de AVC. Essas mulheres, elas foram divididas em 3 grupos, que nunca fumou, ex-fumante e fumante. Então, esse estudo era para saber se o cigarro tinha algum impacto, né, nos casos de AVC, ok? Então, no grupo que nunca fumou, teve 70 casos, de ex-fumantes 65 e fumantes 139. Comparando aqui, né, a gente tem que saber quantas pessoas existiam em cada grupo, teoricamente tem que ser a mesma quantidade, e quantas pessoas ficaram livres, quanto tempo demorou para esse grupo que nunca fumou ter um AVC. Então, somando o número de pessoas por ano, né, aqui, em 8 anos, observou que 395.594 mulheres ficaram livres da doença durante esses 8 anos. Aqui 232 mil e aqui 280 mil. Então, no total, né, nós temos 908.447 mulheres que ficaram livres de AVC durante esses 8 anos de follow-up, de acompanhamento. Ok? E o total de casos, 274 casos. Então, nós vimos que a taxa de incidência é o número de pessoas que adoeceram no período pelo tempo, né, pelo número de pessoas em tempo que não tiveram, né, a doença, mas tinham risco de ter. Então, 988.447. Então, vou pegar o número de pessoas que adoeceram, 274, e dividir por 908.447. Então, 274 dividido por 908.447, que dá uma incidência de 0,0003016. Eu transformo isso para uma base de 100 mil, uma constante de 100 mil. Vamos multiplicar por 100 mil, né, como 100 mil habitantes. E aí eu vou ter, então, a incidência de 30 casos por 100 mil pessoas, ok? Então, tá aqui, 30 casos, né, que ele arredondou 30,16 para 30,2. Compare aqui, olha a densidade de incidência por categoria. Nunca fumou, 17 casos em 100 mil pessoas. Aqui, 28 casos, praticamente em 100 mil pessoas, as ex-fumantes. E entre as fumantes, olha aqui, quase 50 casos. Então, mostrou aqui, isso aqui é o dobro, né? Olha aqui, muito mais que o dobro. Que predominou entre as fumantes o número de casos de AVC. Agora eu consigo comparar, compreender? Então, a gente pode usar essa densidade de incidência para estudos longitudinais para ver se um fator influencia na formação e desenvolvimento
de alguma doença. Compreenderam? Então, essa taxa de incidência então, de AVC é o estudo que eu contei para vocês, né? Então, foram 8 anos de follow-up, de acompanhamento. Follow-up é isso, acompanhamento, desenvolvimento, onde 274 mulheres tiveram AVC. E 908.447 pessoas, né, por ano, vai aumentando, acumulando os anos ali, não tiveram a doença, ok? Então, dessas 118 mil, imagina que 100 mil no primeiro ano não tiveram, né? 110 mil não tiveram, depois 105 mil, depois, né, 100 mil, 80 mil, é mais ou menos isso. Para vocês entenderem que o denominador é a soma de pessoas por cada ano ali que não tiveram a doença. E como eu falei, a gente multiplica então esse resultado, essa divisão, pela constante aqui K. E aquilo que eu mencionei, através desse estudo, mostrou então uma relação do cigarro com AVC, porque a incidência foi maior entre as mulheres fumantes do que as não fumantes e as ex-fumantes, ok? Existe outro termo que os senhores têm que aprender, que é a taxa de incidência cumulativa. O que é isso? Eu posso falar taxa de incidência cumulativa ou risco de acontecer aquilo com alguém da população que eu estou estudando. A incidência cumulativa é a maneira mais simples de medir a ocorrência de uma doença. Diferentemente da densidade da incidência, o denominador da taxa de incidência cumulativa é a população em risco no início do estudo. Então, não é o número de pessoas que ficaram livres da doença. Lembra que ontem a gente falava as pessoas que ficaram livres por ano. Aqui, ó, número de pessoas que desenvolveram a doença no período e número de pessoas sem a doença no início do período, multiplicado pela constante K. A incidência cumulativa é frequentemente apresentada como número de casos por 1.000 pessoas, mas pode ser também por 10 mil, 100 mil. Por isso que tem que escrever o que é o seu cálculo, qual base você usou. Então, vamos ver aqui aquele mesmo exemplo do AVC, né, com 118 mil mulheres. Imagina que a gente quer estudar, então, a incidência cumulativa. Eu vou pegar, então, 274 casos, 118.539, que é o número de mulheres, né, que eu acompanhei. Então, isso vai dar 0,02311. Multiplicando por 1.000, existiu, então, 2,3 casos de AVC por 1.000 habitantes. Isso significa o quê? Que para cada 1.000 habitantes, tem o risco de ter 2 casos de AVC. É isso que quer dizer. Tudo bem? Então, isso é a incidência acumulada, então. Os outros, vocês lembram que a gente dividia por pessoas livres da doença, ok? Então, eu peguei 274 e dividi pelo número de mulheres. Foi isso que a gente fez. Tranquilo? Então, a incidência cumulativa, do ponto de vista da estatística, refere-se à probabilidade ou risco de um indivíduo da população vir a ter a doença, desenvolver a doença, durante aquele período específico de tempo que foi avaliado. Então, naqueles 8 anos, tinha o risco de 2 mulheres desenvolverem AVC, de 2 a cada 1.000 mulheres desenvolverem AVC, ok? Imagina o seguinte caso, onde a gente tem aqui dengue, chikungunya, zika, né, em Minas Gerais, 2019, 20. Então, eu tenho aqui, por exemplo, coeficiente de incidência acumulado, tá vendo? Só que aqui eles fizeram uma base bem grande, mais do que 1.000, tá? Então, eu tenho o total de casos, 104 casos, e a população. Então, eu tenho que lá em Montes Claros, 104 casos, 4.844 a população, 2.147 a incidência. Aqui, vamos ver, então eu posso, como é que calculo? O número de casos, 104, dividido pela população, 4.844. Isso vai dar uma incidência acumulada de 0,02147. Se eu multiplicar isso na base 1.000,
pela base 1000, eu vou ter 2,1 casos em 1000 habitantes. Aqui é porque eles multiplicaram em qual base? Para dar 2.000. Eu vou multiplicar na base 100 mil habitantes. Então, de cada 100 mil habitantes, 2.000 tiveram dengue. E assim ele faz, olha, vem tudo, você compara, como ele põe na base 100 mil, eu posso comparar tudo. Então, se você pegar aqui o BA, por exemplo, ó, 134 casos de dengue, né? Total de dengue, chikungunya, zika, 139. Eu pego 139, divido pela população, eu vou achar esses quebradinhos assim, né? 0,0837 aqui. E aí eu tenho lá a incidência acumulada de casos de dengue, chikungunya, zika em Ubá. E eu consigo comparar, ok? Então, caso, olha aqui, ó, 2.000 pessoas em 100 mil e aqui 100 pessoas em 100 mil pessoas. Então, consigo comparar isso aqui. Significa que aqui precisa combater mais, né, a dengue. Então, o Estado faz isso para cada município, compara-se e vê onde precisa de maior investimento, melhor educação e saúde para aquela população. E aí, meninos? Deu para aprender alguma coisinha? Então, isso aqui eu quero saber de vocês, né? Então, quais são os coeficientes usados para os indicadores de morbidade? O que é um coeficiente de incidência? Qual a importância de medir um coeficiente de incidência acumulada de uma doença? E o que é coeficiente de prevalência? Então, senhores, terminem de assistir essa videoaula, respondam aí para depois postar lá no Classroom, ok? Agradeço a atenção e até a próxima videoaula.